Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Hoje nós temos a honra de trazer mais um convidado aqui, muito especial, o professor Leonardo Meia. Ele que é psiquiatra, clínico e forense, perito do IPUB, UFRJ, coordenador do programa de residência médica e da pós-graduação de psiquiatria forense, preceptor também da residência médica em psiquiatria clínica, professor de psiquiatria forense na EMERGE e psiquiatra perito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E entre outras coisas mais. É um prazer, professor. Prazer, Vitor. Prazer, Murilo. É, Obrigado pelo convite. Acho que a gente vai ter uma excelente conversa hoje. Vai ser legal, vai ser legal. Professor, para começar, a gente queria entender um pouco mais como é que foi essa escolha pela psiquiatria e depois pela psiquiatria forense. Como é que foi essa trajetória, né? E o que é que chamou a sua atenção nesse processo? Ah, eu escolhi a medicina, não tinha uma clareza do motivo que eu estava fazendo a opção pelo curso, mas eu sempre fui muito afeito às ciências humanas, né? Então, desde a adolescência, sempre me encantou muito a literatura, os clássicos, principalmente os russos, e a filosofia, né? Durante a minha graduação, eu fiz minha graduação na, na Souza Marques e durante um período de um ano aproximadamente eu cursei simultaneamente psiquiatria e filosofia, né? Até que chegou um momento onde eu vi que eu não estava conseguindo conciliar ambas as O senhor graduações. fazia medicina e Eu filosofia. fazia Uhum. medicina de manhã e de tarde e fazia filosofia à noite na UERJ, né? E depois eu vi que eu precisava me dedicar mais à medicina e que a filosofia é, digamos, é um conhecimento à parte, assim, que demanda muita dedicação e foi aí que eu pensei como é que eu posso conciliar na minha vida essas duas áreas que eu tenho afinidade. Então eu comecei a perceber ao longo da graduação que a psiquiatria, longe de ser filosofia, mas ela possui as suas raízes muito profundamente ligadas a algumas áreas da filosofia, especificamente falando da filosofia da consciência, né? Se a gente pegar aí o início da psiquiatria, como que ela foi se constituindo, o principal psiquiatra que a gente fala em psicopatologia, que é o Karl Jaspers, né? Ele era médico, mas ele era um filósofo. E ele fala de uma parte da filosofia muito específica naquele momento, que era a filosofia da consciência. E foi a partir daí que os desdobramentos da principal obra dele e também de outros textos que ele escreveu acabaram sendo muito utilizados dentro da psiquiatria. Muito interessante, professor, a trajetória. O professor Leonardo Meyer tem um poder de oratória muito bom, assim, então ajuda também a gente a elaborar melhor as perguntas e o assunto vai fluindo. Por isso, muitas vezes é fuga de ideias. Então, a gente até tem um roteiro, mas muitas vezes o tema. Ele começou a falar de psicopatologia, fenomenologia, filosofia. Eu já tive vontade de entrar em outro assunto, mas vou tentar seguir algum roteiro. Professor, e o que o senhor acha, assim, de talvez habilidades que o senhor precisou adquirir, algumas já foram até citadas, mas para atuar e que você acha que são necessárias para atuar tanto como psiquiatra e também já pensando ali como perito, né, na psiquiatria forense. Eu acho que qualquer atividade, né, dentro da. A gente falando aqui de medicina, mas acho que eu estendo isso a todas as profissões, a experiência e a quilometragem de, de, de vida que você vai adquirindo, tanto do ponto de vista pessoal, no seu amadurecimento, como também na parte profissional, são os principais determinantes. É claro que o que me direcionou a, a pesquisar e a me aprofundar bastante na psiquiatria forense, no meu caso,
não foi interesse em crimes bárbaros, nessas atrocidades que a gente cansa de ver nos telejornais e nos noticiários, né? Mas foi um interesse em me aprofundar em psicopatologia. Uhum. Exatamente nessa obra do Jaspers, que já li mais de uma vez, ah, e sempre me chamou muito a atenção o projeto que ele tinha ali como objetivo dele, né? Então eu percebi que dentro da psiquiatria, a psiquiatria forense seria uma área onde eu poderia desenvolver esse campo da psicopatologia, a maneira como se fala da matemática, né? De uma forma pura e aplicada. Então, retira a clínica e vamos ficar com o fenômeno psíquico. Uhum. Então, foi daí o meu interesse em me aprofundar na psiquiatria forense. Esse interesse já foi já na residência de psiquiatria? Como é que foi esse processo? Porque o R4 você já foi fazer no Rio Grande do Sul, né? Eu fui fazer no Rio Grande do Sul com o professor Taborda, né, que foi um dos grandes psiquiatras forenses que a gente teve aqui no Brasil. Mas ao longo da residência, e aí eu acho que faz parte do nosso amadurecimento profissional, né, o contato com o paciente, à época, eu não percebia o quão próximo é. E eu fui descobrindo ao longo da minha trajetória como psiquiatra que provavelmente, entre todas as especialidades médicas, que são todas igualmente importantes, a psiquiatria, ela é a especialidade mais relacional de todas. E isso, à época, eu não tinha essa maturidade para conseguir compreender isso. E havia esse desejo de me aprofundar dentro da psicopatologia, e eu verifiquei, né, fui vendo que na parte da psiquiatria forense seria onde eu poderia ficar mais de frente com, com, com pacientes psiquiátricos, com avaliação de indivíduos de uma maneira geral, e conseguir, com esse distanciamento da clínica, aprimorar isso que a gente faz cotidianamente na nossa prática clínica, que é a avaliação do paciente. Legal, legal. Professor, Vitor até falando, a gente tem um roteiro e tal. O senhor falou disso, eu até peço licença, Vitor, para emendar nesse assunto e aproveitar, que é justamente essa questão, assim, o que é que o senhor nota, né, depois de ter feito a residência de psiquiatria, depois de ter feito a residência de psiquiatria forense, né, o mestrado, doutorado, e todos esses anos como de experiência, né, na perícia e na clínica, quais são as diferenças, né, como postura, como profissional, quando o senhor se coloca ali como clínico e quando o senhor se coloca ali como perito diante de um periciando e de um paciente? Murilo, gostei muito da pergunta, e algo que eu hoje posso falar que digamos, a realização de um aprendizado recente, é que muitas vezes, para a gente se aproximar de algo como da prática clínica, às vezes a gente precisa se distanciar dela. E foi através desse distanciamento que eu acho que eu consegui me tornar um melhor psiquiatra clínico. Aliás, o maior ganho que eu tive com todos esses anos atuando na psiquiatria forense foi conseguir me tornar o melhor clínico. Porque você começa a não ter diagnóstico preferido, você começa a conseguir pensar no paciente e na avaliação clínica de uma maneira simples, você consegue verificar essa patoplastia do fenômeno psíquico, que é tão ampla e variada. Uhum. Então, acho que a psiquiatria forense ela me ajudou a me tornar um melhor clínico. Muito interessante, professor. E até entrando nessa questão da interseção, né, que tem
não só da medicina como um todo, da psiquiatria, enfim, até da sua história, e com a psiquiatria forense, obviamente, né, propriamente dita, quais são os tipos de perícias que existem e quais as diferenças um pouco entre elas, assim, para a gente entender um pouco melhor? Ah, o que eu acho interessante, Vitor, na tua pergunta, é o seguinte, né? Ah, eu acho que um dado importante para a gente falar aqui é que a psiquiatria, entre as especialidades médicas mais conhecidas, ela foi a última a ser reconhecida pela medicina. Isso foi em meados da década de 50. E ela partiu exatamente dessa necessidade que nenhuma outra especialidade conseguia proporcionar de realizar essa aproximação das alterações relacionadas ao modo de ser das pessoas e também dos transtornos psiquiátricos. As modalidades de perícia, formalmente a gente pode dividir as atuações no âmbito civil, no âmbito criminal, no âmbito trabalhista e administrativo, e uma que eu acho que é muito pouco falada, que é a atuação da psiquiatria forense no contexto intra-hospitalar. Essa eu acho que é uma das menos faladas. Então vamos falar dela. Por exemplo, né, a gente tem a Lei 10.216, que foi, né, é a principal lei que norteia a nossa atuação como psiquiatra, e a gente tem a internação voluntária, a internação involuntária e a internação compulsória. Eu não vejo, tirando a questão da internação compulsória, que aí fica uma interface muito próxima em relação ao judiciário, de uma maneira geral, eu não vejo com muita frequência uma preocupação em avaliar a distinção dessas modalidades, porque o que está em jogo é algo muito, muito sério, que é o livre-arbítrio do paciente. E isso muitas vezes, por um excesso de preocupação médica que é legítimo, mas isso eu não vejo nos hospitais psiquiátricos de uma maneira geral, isso ser, por exemplo, um objeto de preocupação. Uhum. E como é que se dá a atuação do psiquiatra forense nesse caso, em relação ao comitê de revisão de internação? Como é que se dá exatamente? Eu imagino que alguns pacientes, depois de uma internação involuntária, às vezes questionem a necessidade dela ou não. E isso pode chegar na justiça também. Então, como é que ocorre isso? Eu acho o seguinte, né, um dado. Se uma pessoa fica internada desnecessariamente por um período superior, agora eu não tenho certeza se são 10 ou 12 dias, isso já configura um cárcere privado, né? Agora, eu acho que, e você chegou no ponto, a resposta você trouxe. Eu acho que a maneira mais ética, e eu acho que a psiquiatria forense acaba prezando muito por isso, seria que existisse uma comissão independente para avaliar o status dessa internação psiquiátrica nos pacientes. Vamos falar do Instituto de Psiquiatria, que eu tenho certeza que a nossa atual diretora clínica está fazendo um excelente trabalho, como todas as direções anteriores, sempre se esmeraram e se esforçaram muito, né? Eu vejo lá no nosso instituto que a gente tem uma dificuldade muito grande em realizar essa distinção, e às vezes uma preocupação clínica ela não fica atrelada a uma responsabilidade ética e civil do psiquiatra na sua atuação. Então vamos lá. Precisa realmente configurar como uma internação voluntária, involuntária? É um processo trabalhoso? Sem dúvida nenhuma é um processo trabalhoso. Agora, eu penso que de uma maneira ideal, e às vezes o ideal a gente consegue apenas se aproximar dele, não realizá-lo por completo. No Instituto de Psiquiatria, que é um lugar comum a todos nós, eu penso que seria um grande avanço
do ponto de vista ético da prática psiquiátrica, se houvesse uma comissão independente para avaliar a internação de cada paciente. Porque o clínico não consegue ter esse distanciamento. Uhum. Esse é o movimento que o senhor tem visto também no cenário privado? Como é que tá isso? O privado vai estar sempre preocupado, invariavelmente, com repercussões que isso possam acontecer para o estabelecimento. Eu penso que, como médicos, o lugar onde nós conseguimos exercer a medicina com a maior isenção de conflito de interesses, sem dúvida nenhuma, é no serviço público. Quando a gente está no serviço privado, a preocupação começa a ser outra, por fins óbvios, né? Por fins que aquilo é uma entidade com fins lucrativos. Uma instituição pública ela não tem uma finalidade de fins lucrativos. Agora, eu acho que o que motiva em instituições privadas essa preocupação está dentro desse limite, dessa questão ética que eu estou conversando? Sim, está dentro. É apenas isso? Não. Não é. Agora, no serviço público, eu penso que seria um grande avanço. Professor, a gente começou a falar nesse assunto falando um pouquinho sobre os tipos de perícia, né? As áreas de direito, das imensas áreas de direito do direito que existem e da forma como o psiquiatra forense se relaciona com elas, né? Seja uma perícia no âmbito do direito criminal, seja uma perícia no âmbito do direito trabalhista, né? O senhor, depois de tanto tempo de experiência, tem alguma preferência? Gosta mais de trabalhar com uma área específica? Como é que é essa relação? Não, antes de tudo, eu preciso me sentir confortável para atuar como perito, né? Nem para fazer um trabalho que fica prejudicado pelo excesso de demanda e nem um trabalho onde, digamos, uma questão ética ela possa comprometer, digamos, assim, a sua atuação. E é o que eu falo para todos os residentes especializandos que passam pelo serviço. Chegará um momento onde um paciente te procurará com uma demanda forense e você vai ter que falar não. Porque senão, os seus interesses particulares, né, fomentados, enfim, né, por diferentes elementos, eventualmente questões financeiras ou questões de ter uma exposição midiática e tudo, podem protagonizar, e aí a gente sabe que não é um bom exercício da prática médica. Claro, claro. Sem dúvida. Uma coisa assim que talvez faça sentido a gente fazer essa pergunta, amarrar essa pergunta nesse momento, assim, que é muito frequente também na prática, eu diria que mais na prática clínica mesmo, são os frequentes, enfim, vou colocar assim, adoecimento relacionado ao trabalho. Tanto indivíduos que adoecem e por N motivos que não está relacionado direto ao trabalho, ao exercício da profissão, mas também indivíduos que relatam, né, que adoeceram no exercício da profissão e pela profissão. Como que é, pelo menos a sua visão sobre esse assunto? Eu sei que o senhor tem uma pesquisa, né, enfim, até parte do mestrado, do doutorado, não me lembro sobre isso, do absenteísmo, do presenteísmo, falou um pouquinho disso. Queria ouvir um pouquinho do senhor, a sua perspectiva. Veja, um indivíduo posto no mundo, ele acaba sendo exposto a diferentes demandas. Então, quando a gente fala da questão do indivíduo com o trabalho, uma série de elementos começam a se misturar. O que aquela pessoa, antes de ingressar na profissão, pensou a respeito dela, os motivadores que a levaram para aquela profissão, eventuais frustrações que ela pode se deparar durante o exercício da profissão. E aí, claro que tem uma grande variabilidade de empresas, ocupações, cargos. Agora, no nosso momento atual, eu acho que a relação do indivíduo com o trabalho, ela vem sendo cada vez mais prejudicada
e suscetível ao adoecimento. Porque esse termo que a gente escuta muito, né? Falamos muito na psiquiatria e também na mídia aparece de uma maneira ampla do burnout. O burnout ele também acontece no âmbito pessoal. Não é só um fenômeno que está correlacionado ao trabalho. E acho e não me agrada profissionalmente, pessoalmente, essa polêmica. Burnout é um diagnóstico, não é um diagnóstico. Eu vejo uma guerra de Troia relacionada a essa discussão. Agora, que existem uma série de lutos que muitas pessoas enfrentam em relação ao trabalho e que isso invariavelmente repercute na parte psíquica dele e também no seu entorno, isso eu não tenho a menor dúvida que acontece, a gente vê no dia a dia. Em relação a esse diagnóstico do burnout, é uma coisa que até a gente estava discutindo outro dia, né, Vitor? E uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o clínico, o psiquiatra clínico está autorizado a dar esse diagnóstico ou esse diagnóstico deve ser reservado para quem está na posição de perito? Olha, a gente sempre precisa de um norte. O norte que eu sempre utilizo, ou que eu prefiro sempre adotar, são as resoluções dos conselhos regionais ou do nosso Conselho Federal de Medicina. Então, o diagnóstico de burnout, invariavelmente, ele está correlacionado a um estressor específico, que pode ser o trabalho, mas muito menos falado, mas não menos importante, também a questões familiares, né? Mas especificamente em relação ao trabalho, ele existe. Agora, o CFM não habilita o clínico a realizar esse nexo de causalidade. Uhum. Isso é uma coisa super importante e até lembra o que o senhor falou na aula, né? Para quem não sabe, né? No R2 a gente tem um curso de psiquiatria forense e o senhor falou que o clínico é a prostituta das provas, né? Citando outro professor. Acho que seria um caso desse, né? Sim, sim, porque, novamente, né? Principalmente na prática privada, para se manter em um lugar ético, muitas vezes você precisa falar para o paciente aquilo que ele não gostaria de ouvir. E quando você opta por esse caminho, muitas vezes o paciente ele vai atrás de outro colega que ele, de uma maneira despreocupada, vai escrever o que ele quer. E aí, esse documento começa a fazer um reforço positivo não, mas um viés de confirmação da pessoa em relação à sua relação com o trabalho, que é extremamente complexa, extremamente complexa. A gente está numa época, eu não sei se vocês compartilham ou percebem, que é a época do 100% de aproveitamento. Você tem que ter 100% de aproveitamento. Até os 40 anos sua vida tem que estar resolvida em tais e tais e tais aspectos. Se você não tem 100% ou próximo disso de performance no trabalho, tem alguma coisa de errada. E a cultura corporativa, bom, pelo menos no Brasil, eu não vejo uma preocupação legítima em relação a essa questão do indivíduo posto no ambiente de trabalho. Uhum. Nesse mesmo tema, só para a gente aproveitar de perícias previdenciárias ou perícias trabalhistas, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica em relação ao nexo técnico-epidemiológico, né, que relacionou alguns diagnósticos com algumas atividades econômicas, né? Como é que acontece, né, esse trabalho do psiquiatra forense, dado a existência do nexo técnico-epidemiológico, para verificar se de fato existe essa relação de causalidade entre determinado transtorno e determinada atividade econômica? Murilo, aí a gente está falando de um dado epidemiológico, né? E o dado epidemiológico ele pode ajudar na conclusão de um caso específico. A Previdência Social ela possui no seu banco de dados a quantidade de indivíduos que são afastados, por quais são os principais diagnósticos que motivam esses afastamentos laborais e também quais são as principais empresas que acabam provocando esse sinistro na Previdência Social, que é a questão da solicitação de afastamento laboral ou até mesmo
na justiça trabalhista em busca, enfim, do que a gente entende como, como dano moral. Mas, ah, de forma geral, eu acho que a gente precisa, talvez, de um avanço muito grande até que as empresas, de uma maneira geral, elas entendam o, os seus colaboradores como um ativo e não como uma despesa, certo? Sem dúvida. Eu até me lembro que o senhor comentou também sobre a questão da não. Como o senhor falou, assim, né? A pessoa projeta toda uma biografia, né? E muitas vezes essa biografia acaba saindo um pouco da rota, né, que ela havia planejado. E isso está muito relacionado também ao trabalho. E eu vejo, assim, né, na prática clínica também, muitas pessoas que estão em processo de adoecimento, obviamente, e também com sofrimento, mas que também têm talvez uma expectativa frustra, ou melhor dizendo, uma não mais identificação com aquele processo de trabalho que vinha executando. E aí começa essa fase meio de luto. Parece realmente uma fase de luto, que inicialmente começa até a fazer uma certa forma um presenteísmo, tá lá, mas se for demitido, ok, eu não aguento mais isso, e vai ao longo do tempo carregando isso, e isso, enfim, começa a afetar não só a atividade laboral, mas também a atividade pessoal, enfim, todos os campos da vida, né? Acho que você está corretíssimo, Vitor. Aliás, em um sentido analítico, né, a nossa vida ela é permeada de lutos. Mas é exatamente o que eu vejo na geração atual, que isso não cabe, a frustração não cabe. As coisas não se saírem conforme o planejado, isso não é aceitável. Então, isso acaba favorecendo que esses lutos aconteçam e principalmente que eles permaneçam, porque eles são inevitáveis. Uhum. Agora, a permanência, olha, a nossa época eu acho que favorece bastante para que isso aconteça. Tem uma coisa também interessante que eu gostaria de abordar também, até de um caso de uma paciente que, enfim, ela, vamos dizer assim, angariou cargos mais altos na profissão dela, e ela nunca teve nenhuma questão, pelo menos achava que não tinha, até que colocaram ela para dar aulas também. E aí que veio à tona o diagnóstico dela atual, que é a fobia social. Era uma paciente que trabalhava mais em um ambiente de escritório, fazendo tarefas mais de uma forma reservada, já tinha ali um comprometimento social, mas tinha um comportamento também evitativo, então, de certa forma, ela não notava isso, e quando ela foi obrigada a ser colocada numa situação que ela precisava ali ou ter um desempenho ou até se relacionar melhor com os colegas, ela começou a ter, enfim, episódios de pânico, né? E tem essa questão também, assim, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, o indivíduo é incapaz ou ganha uma incapacidade laboral, de repente para determinado fim, para determinada execução de tarefa, mas não uma incapacidade total. Existe essa diferença também, né? É até um exame, né, que se faz para entender qual seria o melhor destino, vamos colocar assim, para aquele indivíduo, de repente, dentro daquela empresa, enfim. Eu acho que as situações periciais do âmbito trabalhista, elas são as mais complexas de todas, né? Sem desmerecer as demais áreas. Agora, nesse caso que você ilustrou, né, talvez assim, isolar o fato dela começar a dar aulas, palestras, lecionar de uma maneira geral, talvez já tenha sido o ápice do quanto que ela esticou a, o quanto que ela esticou os seus elementos psíquicos, vamos chamar assim, até o ponto de que ela finalmente reconheceu as suas fragilidades. O que eu vejo muitas vezes que leva as pessoas a posições cada vez superiores, enfim, de um crescimento profissional, isso é legítimo. Acho que todos devem desejar ter a ambição de crescer profissionalmente. Agora, quando isso é patrocinado, e aí falando de uma perspectiva mais analítica,
por elementos egóicos e pela arrogância que todos nós carregamos, aí do topo só tem uma direção. Professor, pela sua fala e pelo que a gente conhece, né, a gente sabe que a medicina e a psiquiatria são áreas muito complexas. Eu imagino que uma área que lida com a intersecção com outra grande área também, que é o direito, né? Então a psiquiatria forense lidando com essas duas áreas tenha também um campo de atuação muito complexo e cheio de particularidades, né? E o senhor se coloca na posição hoje de preceptor, né? Como é que é isso, né? Como é que surgiu esse interesse pela área acadêmica, pela preceptoria, e quais os desafios de passar todas essas complexidades para uma pessoa que está se formando? Isso aconteceu, Murilo, de uma maneira muito natural. Eu fiz a prova para concurso da UFRJ, foi idos 2011. Né? Eu entrei no Instituto de Psiquiatria em 2015 e as coisas começaram a acontecer. Naquele momento, eu trabalhava como perito criminal no Instituto de Perícias Heitor Carrilho e eu notei que não havia essa interface com outras instituições dentro da psiquiatria forense, e o meu movimento foi de trazer os residentes para que eles começassem a ter, de fato, contato com a perícia criminal, que, como em síntese, a perícia criminal é o principal exemplo em relação à prática forense. Foi aí onde tudo começou dentro da psiquiatria forense. Então, esse movimento começou a acontecer de uma maneira bastante natural. Ao mesmo tempo, eu comecei a aproveitar muitas perícias que eu recebia e trazia para o Instituto para exercitar essa prática da psiquiatria forense. E isso continuou e está quase completando 10 anos de que essa atividade ela acontece. Mas eu acho que o principal exercício que a gente faz na preceptoria da psiquiatria forense e na especialização é a oportunidade de trabalhar com os residentes especializandos, que é a prática do exame psicopatológico. Porque eu vejo que ele é repleto de tantas nuances que eu não via na prática clínica, lá durante o início da minha formação, que é o principal exercício que a gente faz. E é um exercício que leva, às vezes, a gente a discussões bastante duradouras, e eu considero bastante ricas também, no sentido de chegar nesse escrutínio específico em relação ao que se passa com aquele indivíduo. A psicopatologia que a gente utiliza no exame psiquiátrico, ela não é restrita àqueles 17 rendimentos psicopatológicos que estão ali elencados nos principais manuais. É útil? É útil. É a principal ferramenta semiótica que nós utilizamos na prática clínica. Agora, a dimensão da psicopatologia aplicada na prática forense, ela é muito mais abrangente do que isso. Noção de causa e efeito de uma ação, noção de reprovação social de uma determinada conduta. A própria circunstância do exame, né, de ser uma relação de, vamos colocar assim, de não confiabilidade, vamos colocar, entre os dois, uma não confiança mútua, né, que muito se coloca, uma desconfiança mútua, melhor dizendo, entre os dois, isso também gera, né, uma abordagem diferente, né? Gera uma abordagem diferente, mas eu acho que para quem tem uma boa experiência na área, a verdade de fato, no sentido do que deve ser esclarecido nesse aspecto da psiquiatria forense, ele sempre aparece. Sim. Ele sempre aparece. Isso do periciando enganar o perito, bom,
É claro que todo mundo é passível de equívocos, de erro, mas eu acho que um bom perito, isso dificilmente acontece. Eu conversava outro dia com um ex-residente de psiquiatria forense lá do IPUB, e ele estava conversando comigo, foi uma conversa informal, assim, no CrossFit, ele comentou assim, é impressionante como o Leonardo Meyer escreve bem, tem cuidado com as palavras, né? Então a gente sabe que a perícia vai ter como fruto depois um laudo que vai ser anexado como prova em um processo, e se o psiquiatra clínico já tem um cuidado, como ele escreve no prontuário, já deveria ter, eu imagino que o cuidado ao se escrever um laudo é ainda maior. Que tipo de cuidado o psiquiatra forense precisa ao colocar suas palavras? O cuidado é de conseguir pensar da maneira mais simples possível. E eu vejo, por exemplo, quando eu estou atuando na preceptoria com residentes que estão cursando ali o R1, R2, R3, né? Eu vejo que há uma tendência a pensar complicado. Eu vejo que o exercício da psiquiatria forense é na contramão. Vamos pensar simples. Só que pensar simples traz uma dificuldade que talvez seja até uma, uma consequência da psiquiatria moderna, né? Que há uma tendência a tornar muito rebuscado o fenômeno psíquico e o diagnóstico psiquiátrico em si, né? Eu acho que a psiquiatria contemporânea, ela, como todas as áreas de medicina, está conseguindo grandes avanços, mas eu acho que a psiquiatria, ela precisa tomar um cuidado que acho que invariavelmente haverá esse retorno, né? Vou fazer aqui uma metáfora e vou usar uma metáfora. Hoje em dia, se a gente usa exemplo de homem ou mulher, olha, isso pode gerar uma polêmica enfim, que eu não acho construtiva, né? Mas eu vejo que muitas especialidades médicas, pega imunologia, a própria dermatologia, endocrinologia, eles estão com um avanço em termos de terapêutica que a psiquiatria não alcançou. De fato, eles conseguiram chegar a marcadores biológicos tão específicos que a psiquiatria está nesse movimento de buscar isso. E é um movimento que deve continuar. Agora, me dá a impressão que está esquecendo um pouco de olhar para o retrovisor, não para ficar pegado ao passado, mas para saber de onde veio. Uma metáfora. É como se estivesse na moda que todas as mulheres tivessem aquele estereótipo com preenchimento, com cabelos lisos. E a psiquiatria, ela é repleta de cachos. E ela está esquecendo de valorizar os seus cachos. E está querendo se parecer com as outras. E aí perde a sua identidade. Uhum. Sim, a gente vê até na própria história, assim, né? A medicina ela é muito aliada à escola positivista, né? Essa questão de causa, consequência, né? As leis de causalidade mecânica, enfim. E, de certa forma, isso trabalha mais com o objetivo, né, da coisa. E a psiquiatria trabalha muito com o subjetivo. Até a gente vê, muitas vezes, a construção dos manuais que tem sua validade, enfim, e que são utilizados para algum fim, mas que tentam objetivar o subjetivo. E aí a coisa ainda fica mais embaralhada ainda, né? Enfim, é uma opinião que eu tenho. Você está certíssimo, Vitor. E foi essa a principal pergunta que foi a minha ventura no doutorado, né? Porque esses elementos objetivos, a gente sabe que existe na psiquiatria. Aparência, atitude, inteligência, são elementos mais alcançáveis em termos de uma objetividade no sentido médico. Agora, o subjetivo não é menos objeto, né, do que esses elementos objetivos. Eu costumo dizer, né, a subjetividade ela é tão clara e evidente como a coluna de ar que separa nós aqui nessa mesa. A gente não duvida que ela existe, mas
a percepção dela, ela precisa de um refinamento, e esse refinamento eu vejo que ao longo desses 10 anos de instituto, pelo menos, eu vejo que, não pelo instituto, mas pelo movimento da psiquiatria, uma tendência a um afastamento. Uhum, uhum. Até essa questão de voltar também ao passado, que eu acho bem interessante, a própria psicopatologia, de certa forma, até intuitivamente, a gente pensa assim, bom, se a gente tornar algo mais objetivo, ele vai se tornar algo mais simples, né? E na psiquiatria, esse modelo não funciona muito bem, né? Muitas vezes a gente, inclusive, vê listas de sintomas, enfim, e que são de alguma forma objetivos, né? De uma redução fenomenológica, mas que para o indivíduo, né, que de repente vá se basear apenas disso para aplicar o seu exercício da clínica, vai tornar ainda mais complexo. Aí ele não vai provavelmente entender nada que está se passando diante dele, né? Concordo plenamente, e é o ganho que qualquer psiquiatra tem com a continuidade, com a sua experiência clínica, né? Ah, a gente não pode, a gente não pode entender que, do ponto de vista psiquiátrico, a materialidade do que entendemos como rendimentos psicopatológicos subjetivos, eles são menos objeto do que os rendimentos psicopatológicos objetivos. A pergunta lá que norteou o meu doutorado é: eu não sinto a dor que você sente, mas é possível compreendê-la tecnicamente. Como isso se dá, se não é uma questão de opinião? Uhum. Agora, professor, a gente vai mais para o debate nessa seara da incapacidade civil, né? E como, de fato, o Estatuto do Deficiente alterou a legislação na área, né? O que é que o psiquiatra tem que saber sobre isso? O psiquiatra sempre acaba atuando como auxiliar do juízo, então, digamos, ele precisa se nortear pelo que o Estatuto da pessoa com deficiência coloca, né? E com as modificações relativas à incapacidade civil. Agora, o que eu lamento profundamente é a falta de interlocução que existe entre os operadores do direito e os especialistas, né? A gente vem, após a ditadura, com o movimento do direito, que é um movimento garantista, né? Então, tem uma sede de garantir ao indivíduo os seus direitos da forma mais ampla e restrita. Agora, muitas vezes eu vejo que isso vai na contramão da preocupação e do que se passa na psiquiatria, né, clínica. Então, muitas vezes a gente vê esse absurdo. Hoje em dia, a pessoa só pode ser interditada para fins financeiros e patrimoniais, mas ela pode se casar, ela pode ser notificada, receber uma notificação judicial, ela pode ser ouvida como uma testemunha dentro de um processo. Então você vê uma incoerência. Ou seja, a interdição total acabou, né, com o Estatuto da pessoa com deficiência. Além de acabar, foi retirado do psiquiatra a sua possibilidade técnica de mostrar para o juízo quais elementos da ordem psiquiátrica daquele indivíduo estão preservados ou estão prejudicados. Então, eu vejo esse movimento quase como uma força da natureza, né? Como se baixasse um decreto, agora não pode mais interdição total, não pode mais... agora só é permitido para fins financeiros e patrimoniais. É como se falasse, agora é proibido chover terça-feira. Aí você vira para o juiz e fala, mas eu estou vendo aqui uma chuva de terça-feira. Mas não pode. Uhum. Não tá, mas existe. Então o que eu faço? Né? Ou seja, para quem está nos assistindo, assim, fica caracterizado que aquele indivíduo tem um comprometimento importante para diversas atividades no âmbito civil, mas, de certa forma, o psiquiatra fica de mãos atadas, né, para falar isso para o juiz. Fico de mãos atadas, mas você é livre para colocar, certo? Nessas situações
em casos extremos, eu não tenho receio de colocar que o indivíduo está totalmente incapacitado para os atos, para exercer os atos inerentes à vida civil. Entretanto, houve a revogação desse dispositivo no Código Civil. E isso deixa de ser um problema meu, passa a ser um problema do magistrado. E a gente vê, né? A psiquiatria, como outras áreas, ela sofre uma interferência muito grande do ponto de vista social, do ponto de vista político. E isso vai tornando a nossa tarefa muitas vezes mais dificultosa, porém não desencoraja o exercício. Sim. É até interessante, até o senhor citou a questão da interlocução, né, com os operadores do direito de uma forma geral. Isso é possível de perceber até da nomenclatura que é utilizada para algumas coisas ainda, né? Ébrios, viciados em tóxico, que parece que, de certa forma, primeiro, não tem uma interlocução muito boa e que a ciência médica ela avança, pelo menos um pouco mais de forma acelerada do que algumas, enfim, vamos colocar, leis são revisitadas, né? Vamos colocar dessa forma. O senhor concorda? O que o senhor acha? Eu concordo integralmente. Assim, não são visitados e não são consultados os avanços que ocorreram dentro da psiquiatria e o que há de movimento dentro do judiciário em relação a situações do âmbito civil, criminal e também trabalhista. Não vejo uma iniciativa ou preocupação com o diálogo com os especialistas, porque eles não percebem o seguinte: o principal é o indivíduo, é o paciente. E quem conhece mais de perto aquele indivíduo, aquele paciente? Certamente não é o judiciário. Agora, né, Vitor, a gente vai para essa parte final, sabendo um pouquinho das curiosidades, né, de gostos pessoais, mas ainda em carreira, uma coisa que a gente tem perguntado para todo mundo é qual seria, ao longo desse tempo de formação, a principal referência que o senhor teve para nortear a sua prática clínica e sua prática forense? Olha, falando de pessoas que nos marcam, né, como psiquiatras, né? Seria injusto, né? Eu acho difícil essa tarefa de falar do nome de um psiquiatra Uhum. e desmerecer todos os que sempre me ajudaram, né? Tanto os residentes, que estimulam ao pensamento, à reflexão, quanto aqueles que participaram da minha formação, enfim, e permanecem grandes amigos até hoje. Agora, uma figura que eu acho que foi talvez o último psiquiatra com uma bagagem de ciências humanas e que tomara que isso volte, mas eu não acho que retornará, é o professor Miguel Chalub. Ele, Se a sem gente fizer um dúvida, placar aqui, professor, é impressionante a influência de Miguel Chalub, né? A gente tem perguntado isso a muita gente é e pessoas até de impressionante. fora da forense o apontam como uma referência. É impressionante. Inclusive, no doutorado, a minha ideia foi de dar continuidade à tese de doutorado do professor Chalub, que foi em psiquiatria forense, né? Então, foi um dos fundamentos teóricos. Agora, eu acho que quem não teve a oportunidade de conhecê-lo em vida, existe aí na mídia muito material onde é possível ter um contato com essa figura do professor Chalub, que de fato era um exemplo de psiquiatra e de pessoa para todos, né? Inclusive, ele começou a sua atividade forense, de psiquiatria forense, na pastoral, né? Na pastoral, visitando indivíduos que estavam detidos, né? Mas está respondida a pergunta em relação a... Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Miguel Chalub numa liga de psiquiatria. Ele foi chamado
E ele foi, atendeu prontamente ao chamado, foi super simpático, deu um show, né? Eu diria mais que uma aula. E eu, na época, eu estava no 4º período de medicina. Sempre, na verdade, eu fiz medicina já pensando na psiquiatria. E quando eu conheci, né, assim, não sei, era alguma coisa que carregava ali na figura do professor Miguel Chalub. Aí eu tive certeza que eu iria fazer psiquiatria e foi, assim, eu já fui desses que foi em todos os arquivos que falavam sobre o Miguel Chalub, na internet, enfim, tem vários. Eu tenho todos os livros do professor Miguel Chalub também, então é uma referência muito grande, assim, uma inspiração. Acho bem Uma interessante. pessoa muito acessível. Sim, Ele sempre foi muito acessível e todas as vezes que eu o convidei para participar de alguma atividade didática que a gente realizava no instituto, ele sempre disse sim, sempre compareceu. Era uma figura inspiradora. Eu tenho certeza que isso vai passar de geração em geração. sim, sem dúvida. Professora, um filme. Fanny Alexander, Fanny Alexander. Um livro. um livro. Ahn, um livro que me marcou muito, eu acho que é o Memórias de Subsolo do Dostoiévski, Ah, porque mostra algo que a gente vê muito cotidianamente na psiquiatria, que é uma pessoa que ainda não encontrou seu lugar. uhum. Interessante. Eu gosto muito do Dostoiévski também. Uma referência que a gente já perguntou. Um time de futebol? Não Não tenho. tenho. Tem. Tem algum esporte? Eu pratico musculação, né? Agora, eu vejo que é o que cabe dentro da minha rotina hoje, e a atividade física é benéfica em todos os sentidos, né? Mas esporte em específico não tenho uma preferência. O senhor falou que gosta muito de ler, né? Além da leitura, tem algum hobby, alguma coisa específica que... Eu gosto muito de música, Uhum. mas geralmente eu prefiro explorar o lado B, os menos falados, Aham. né? Uhum. Tem algum gênero específico? Como é que é? Se eu toco algum instrumento? Já tentei tocar, mas vi que não tinha talento nenhum, então preferia Eu, a mesma dizer que coisa, eu a mesma era, coisa. Tentei muito era violão, melhor guitarra, mas não deu. escutador do que capaz de tocar, de tocar algum instrumento. Mas gosto bastante de MPB, rock, existem algumas coisas mais modernas interessantes, então a música é algo que nutre a alma de todos e é onde geralmente eu busco muita inspiração. Se eu estou tendo que escrever um laudo difícil, dependendo do mood, tem ali alguma coisa específica tocando. Ótimo. Com essas curiosidades. Tem mais alguma coisa? Não, eu ia fazer um momento mais brega, Ah. assim, do episódio, do programa, assim. Professor, se você fosse dar um conselho, alguma inspiração ou alguma perspectiva para quem está começando na psiquiatria, ou enfim, para quem está na medicina, enfim, o que o senhor acha que falaria? Na psiquiatria, É, não esqueça das origens da psiquiatria, porque é o lugar mais seguro que a gente tem para ter uma boa prática médica. ótimo. Muito bom. Então, com esse conselho e com essas curiosidades sobre o professor Leonardo Meyer, a gente está encerrando esse primeiro episódio da 3ª temporada do Fuga de Ideias Cast. E fica aqui nosso agradecimento pela presença e por essa aula, professor. Eu que agradeço o convite, Murilo, Vitor, muito obrigado pela conversa que vocês proporcionaram hoje. Pessoal, só não esquecendo, né, porque a gente esqueceu de dizer no começo, dá o joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Abraços. Próximo.